Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Como que estão aí de quinta-feira? Hoje tá friozinho, tá gostoso pra gente ter uma aula aí via YouTube com a prof. Sara, né? Estão com saudades, eu sei, eu também estou. E hoje nós temos um tema bem legal para trabalhar. Hoje a nossa aula é a aula de história. E nós vamos trabalhar com um tema super legal, que ele fala sobre a questão da oralidade e a cultura dos povos nativos, né? Então vamos começar com esse tema, oralidade e cultura dos povos nativos. O que são povos nativos? Vamos começar por aí. O que são povos nativos? Povos nativos são aqueles povos que nasceram num lugar e permanecem naquele lugar, certo? Ou seja, que nasceu naquele lugar, ele é o povo nativo daquele lugar. Um exemplo clássico de povo nativo aqui do Brasil são os índios, os indígenas, não é mesmo? Eles nasceram aqui e vivem aqui ainda até hoje, né? Porém, nós hoje vamos falar sobre a questão da oralidade. O que é a oralidade? A oralidade é quando eu falo, né? Aquilo que eu falo, aquilo que eu reproduzo oralmente, através da palavra, através da fala. E isso acontecia muito com os índios, né? A gente pode ver que tem muito da cultura dos índios que ia passando de uma geração para outra geração dentro dos próprios índios de forma contada, né? Ou era uma história, ou era uma música que eles cantavam, ou era uma dança, um ritual que era feito, né? Isso a gente sempre fala quando a gente fala de índios, e as coisas que a gente mais se lembra é sobre as histórias que eles contavam, sobre a cultura que eles tinham, os rituais que eles tinham, a dança que eles tinham. Isso fica muito marcado para nós sobre os índios, não é mesmo? E hoje eu quero ler aqui ele diz que é uma trova. Quero fazer a leitura de uma trova. E ele explica o que é a trova. A trova é um texto poético formado por 4 estrofes. Formado por estrofes de 4 versos, ok? Então eu vou ver se consigo mostrar para vocês aí, se vai focar na câmera, ó. Dá para ver? Esse aqui é a trova, esse aqui é a trova. Então são 4 versos e 2 estrofes, ok? Formando a trova. Vou ler para vocês. Quero ver se vocês descobrem aí o que tá falando, o que eles estão fazendo. Para dormir numa rede, cumpre logo prevenir. Não é chegar e deitar, nem deitar e dormir. Tem de procurar o jeito de dormir enviesado, pois não dando esse jeitinho, não está em regra deitado. Vou ler de novo. Para dormir numa rede, cumpre logo prevenir. Não é chegar e deitar, nem deitar e dormir. Tem de procurar o jeito de dormir enviesado, pois não dando esse jeitinho, não está em regra deitado. Qual é o objeto que eles estão falando, que também é bem característica dos índios, dos indígenas aqui? Que objeto eles estão falando nesse texto? Sim, eles estão falando da rede, já diz no início, né? Para dormir numa rede, cumpre logo prevenir. Não é chegar e deitar, nem deitar e dormir. Tem de procurar o jeito de dormir, enviesado, né? Pois não dando esse jeitinho, não está de regra deitado. Ou seja, a rede que nós utilizamos hoje é uma característica muito cultural dos indígenas, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, uma das coisas que eles viram e acharam muito interessante era realmente os índios estarem deitados nessa coisa pendurada, né? Que eles achavam totalmente diferente, que não existia lá em Portugal, lá na parte da Europa. E eles acharam muito interessante. E quem deu o nome de rede foi os próprios portugueses. Porque os índios, eles chamavam de outra coisa. Eles chamavam de ini. Ini, não sei como pronuncia, mas se escreve I-N-I. Ini, né? E tem um texto interessante uma parte, né? Uma parte da carta de Pero Vaz de Caminha, que ele escreveu assim: uma povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas, ou seja, as ocas, né? E de esteio a esteio. O que é esteio? Esteio é uma peça de madeira ou ferro que serve para segurar alguma coisa, ok? De esteio a esteio, uma rede, ou seja, de esteio a esteio, uma rede
atacada pelos cabos altos em que dormiam, de baixo para se aquentarem, fazia seus fogos. Ou seja, ele está dizendo que eles tinham umas estacas onde ficava essa rede pendurada e ficava geralmente próximo ao fogo para eles poderem se aquecer. Então eles achavam interessantíssimo e até o Pero Vaz de Caminha escreveu numa carta para contar lá para a parte da Europa o que ele estava vendo aqui. E é muito interessante a gente ver esses dois lados, né? Porque os indígenas, eles não tinham uma forma de escrita, eles tinham uma cultura oral. Então, eles contavam histórias, eles falavam, eles reproduziam, o cacique ia falando para o outro, que ia falando para o filho, que o filho ia falando para o filho do filho, e assim sucessivamente, né? Assim, a cultura nunca morria, porque um ia falando para o outro, né? Diferente dos portugueses, que já eram, digamos assim, um pouco evoluído, apesar que a gente viu em alguma matéria que mais evoluído são os índios, né? Por quê? Porque eles cuidam da natureza. Isso sim é evolução. Mas na questão de escrita, os portugueses, eles tinham uma escrita. Então, muito da sua história, da sua cultura era escrito, né? Em cartas, em livros, enfim. E olha só que interessante, né? A gente tem aí esses dois lados para a gente entender. Os indígenas, que tinham essa cultura totalmente falada, essa cultura totalmente oral, né? Uma cultura de rituais, de dança, e que fica muito forte para nós. Hoje em dia, nós sabemos que os índios realmente eles cuidavam da natureza, né? Mas por que a gente sabe? Por que a gente tem esse entendimento de que eles cuidavam da natureza? Porque houve-se um dia um registro também de portugueses que registravam coisas ali que eles estavam descobrindo, mas também porque houve-se uma oralidade, foi se falando de cultura a cultura, né? Até chegar hoje nos livros que nós temos, na cultura escrita que nós temos, né? Então é muito interessante saber que tudo começou ali, ou de uma música que era cantada, ou de alguma coisa que era falada, né? E hoje em dia nós também continuamos com essa cultura falada. Apesar de hoje nós temos uma escrita bem estabelecida, símbolos de escrita bem estabelecida, nós continuamos tendo essa cultura falada, não é mesmo? Acontece muito. Existem muitas músicas que hoje falam sobre coisas do passado, sobre coisas atuais que estão acontecendo e que a gente precisa refletir, não é mesmo? Então a nossa atividade vai ser relacionada a isso. Vai ser relacionada a essa cultura oral, essa cultura falada, e nós vamos estabelecer esse tempo antigo dos indígenas com o tempo atual de hoje. Então eu vou passar uma música para vocês, um link de uma música da Baby Consuelo, eu acho. Acho que esse é o nome dela. E ela fala sobre a cultura indígena. Então ela faz essa característica da cultura indígena. Claro que a música hoje em dia, antes dela ser cantada, ela foi escrita. Diferente de antes. Antes não tinha essa escrita, né? Era mais cantado, era o que ia saindo, ia cantando, e as pessoas iam gravando aquelas músicas nas suas cabeças e iam reproduzindo de geração a geração, né? Hoje em dia a gente escreve a música para depois cantar. É um processo diferente, mas a cultura oral ela continua se fazendo presente, né? Quantas histórias nós temos guardados que são contadas dentro da nossa própria família? A história do tio fulano, a história do ciclano, uma história que foi inventada por um vô e que hoje continua, né? Eu tenho muitas histórias aí que o meu avô contava para mim e que a gente guarda com carinho, porque é algo que vai contando e que a gente vai guardando no nosso coração, né? Algo cultural da nossa própria família. Garanto que na família de vocês também tem algo aí, ou uma frase que alguém fala. O tataravô disse para o avô, que disse para o bisavô, que disse para sua mãe ou para o seu pai, que hoje você sabe também. Então isso é muito legal, né? Essa cultura oral que vai passando de geração a geração.
né? Então, hoje a nossa atividade é a seguinte, eu vou passar esse link dessa música, vocês vão ouvir essa música, e eu queria que vocês analisassem ela e me dissessem sobre o que ela está falando. Gostaria que vocês pegassem uma folha de papel, pode ser no caderno de português, não tem problema, tá? Pode ser ali no caderno de português, coloca lá atividade de história, coloca a letra da música, né? O nome da música que a gente vai trabalhar, a autora dessa música, coloque lá a data de hoje, igual a gente sempre faz, Colégio Educate, a data de hoje, coloque lá o nome da música que a gente vai trabalhar, e aí você vai escrever sobre o que você entendeu dessa música, o que a música está falando, né? O que essa oralidade está trazendo para nós? Que cultura ela está falando? O que ela pode nos ensinar sobre essa música? Está falando de quem? Qual é o objeto dessa música? Quem são as pessoas centrais que está sendo falado na música, ok? Beleza, pessoal? Então essa é a nossa atividade de hoje. É uma atividade de análise, de entendimento e de também perceber que a cultura não se dá só pela escrita de livros, de cartas, enfim, mas também da oralidade, que é aquilo que a gente fala, ok? Fiquem com Deus. Um abraço grande da professora. Até amanhã. Tchau!